nisso aí, entendeu? Você reforça o seu fluxo de caixa e ainda por cima torna a estrutura do seu capital mais barata, né? Exatamente. Então, assim, tudo aquilo que a gente está conversando aqui, obviamente, eu acho que é de extrema importância, e aproveito também para referir que todos esses conteúdos que nós abordamos aqui, tanto nesta live como em outros, mesmo quem não tenha a possibilidade, obviamente, de assistir em direto à live e a live, né, passa o pleonasmo, esses conteúdos vão estar disponíveis nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, etc., LinkedIn, nosso site, no nosso canal do YouTube. Então, assim, a posteriori, podem acessar esses conteúdos, esse tipo de situações. Também só queria relembrar que estão entrando e que queiram participar, vai ser reservado um período de tempo, os últimos 10 minutos da live, para vocês colocarem as vossas questões no chat, ou no bate-papo, como vocês preferem, para podermos interagir um pouquinho. Não vamos ter a oportunidade de responder às perguntas todas, como é óbvio, mas caso haja muitas questões, a posteriori elas serão respondidas e enviadas, porque fica gravado, então serão respondidas e enviadas para as pessoas que colocaram as questões. Muito bem, então voltando de novo para a nossa querida Alana, quais os critérios que podem ser adotados para a redução de custos e despesas variáveis com resultado imediato na proteção do caixa das empresas? Bem, Joaquim, o Daniel abordou vários aspectos que eu tenho feito alguns apontamentos e falou com muita propriedade sobre eles. E é muito interessante isso que ele abordou no sentido de tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa, né? E numa crise, o tempo, ele tem consequências, né? Então, assim, você melhor aproveitar ou pior aproveitar, não conseguir fazer esse gerenciamento do tempo, pode ter consequências para as empresas desastrosas. Então, a gente está vindo aí de uma crise que se perdura há 100 dias e que a gente não sabe quando, que em relação à pandemia, quando é que vai acabar. Algumas medidas estão sendo tomadas pelos estados, mas que a gente ainda não sabe se essas fases elas vão regredir ou se vão poder passar para as próximas fases. Então, a gente trabalha com muita incerteza e o tempo ele tem que ser usado com muita sabedoria. Então, você falou de conhecimento e o Daniel falou de perda de tempo. Então, são dois pontos aí muito importantes. Por quê? Outro ponto que o Daniel falou foi na relação de que tudo que a gente está falando aqui são coisas que as empresas elas podem e devem usar no dia a dia, sem ter crise nenhuma. Mas numa crise, essas circunstâncias ficam mais cruciais. Então, essa revisão de todos os gastos, todas as despesas e custos de uma empresa, da mais alta à menor, elas têm que ser feitas sempre com muita constância, né? Mas numa época de crise agora, eu acho muito importante a gente salientar que essa revisão de custos ela tem que ser feita de forma quase que diária. Então, eu falo de uma força-tarefa. Então, é muito importante que cada empresa faça uma força-tarefa entre não só a parte financeira, mas outras áreas da empresa, para que sejam diagnosticadas aí na estrutura da empresa quais os custos que podem ser reduzidos, que podem ser cortados em relação a custos operacionais. A gente está falando aqui de home office, então, empresas que nunca trabalharam antes em home office e hoje todas as empresas estão trabalhando em home office. Então, assim, é uma mudança que eu conversei com alguns clientes e algumas empresas conhecidas. Muitas empresas demoraram muito para saber o que fazer, para saber se esperavam isso, para conseguir adaptar a estrutura para o home office, mas as que conseguiram fazer isso de forma rápida, o Daniel também citou o exemplo de restaurantes. Então, você tem um restaurante que era 40% da receita dele era por delivery, 60% no salão, né? Esses restaurantes que conseguiram entender que a realidade mudou. E ter o equilíbrio. O equilíbrio e entender que não adianta querer voltar ao passado. A realidade mudou. Então, você tem que trabalhar com base na nova realidade e tem que ser rápido. Então, o que pode ser feito na estrutura? Uma força-tarefa para que você identifique realmente todos os custos, as despesas e o que pode ser, mesmo as menores, que na época da bonança,
é mais difícil você ter um controle sobre despesas menores, sobre custos que são pequenos. Só Mas no meio da tempestade... No meio da tempestade, tem até uma frase famosa, né, que o navio ele afunda às vezes por um pequeno furo. Então, esse olhar, essa lupa sobre as pequenas despesas, ela tem que ser maior ainda. Então, é muito importante. Quando a gente fala de home office, a gente está falando de uma redução aí em custos operacionais muito grande. Eu estou falando de aluguel, isso está mexendo com todo o setor imobiliário. Então, você imagina que as empresas elas precisavam de um espaço enorme para atuar, com custos de eletricidade, custos ali de ter aquela mão de obra toda na empresa, e hoje com a mão de obra, grande parte trabalhando em casa, você já consegue ter uma redução significativa de custos. E aí, outra coisa que o Daniel apontou foi que de aluguel. Então, se você tem um aluguel, você já tem que renegociar isso agora, até saber que talvez não precise ter um espaço tão grande, já possa ter uma redução de espaço para dar uma sobrevida à empresa. Então, quando a gente vai falar agora de custos fixos, a redução de salário, e aí tem um outro ponto que é importante, que é em relação à transparência, né? Então, se vai ter uma redução de salário, que isso venha desde cima e seja transparente, que toda a empresa seja afetada, né? Para que tenha uma empatia de todos os funcionários, de todos os players realmente tenham essa noção de que a crise é séria, medidas precisam ser adotadas, então às vezes você tem que cortar, né, da própria carne, e todo mundo poder entender realmente as circunstâncias e quais reduções estão sendo tomadas. Acho que otimizar processos é outro ponto que a gente precisa falar, e aí vai muito na sua área, Joaquim, que é a parte de TI. Então, as empresas pensam sempre em redução de custos, mas redução de custos, às vezes, você consegue reduzir diversos custos, mas você precisa ter ali algum investimento sendo realizado na parte de tecnologia, de softwares, para que você consiga ter softwares de gestão de estoque, um momento onde não dá para ter um estoque ali tendo custos. Então, promoções que sejam feitas e trabalhar com base em tecnologia também para ajudar. Outro ponto é o governo. Daniel comentou em relação à parte tributária. Tem vários incentivos do governo agora e que muitos empresários não estão sabendo, não estão indo atrás, não estão sabendo fazer a transição desses... Também tem a parte de pagamento, né, de funcionário. Então, o governo também tem algumas medidas em relação aos funcionários que podem ser adotadas pelas empresas e que vão dar também um certo alívio aí na proteção do caixa. Então, é importante que tenham indicadores de todos esses resultados. Então, como ele falou muito bem, é uma escadinha. Fazer um mapeamento, fazer uma gestão da crise, reduzir todos os custos possíveis, ter indicadores que sejam acompanhados com uma frequência muito mais, ter um controle muito maior, para que com base nesses indicadores você possa remanejar a vela, né? Saber para que o que deu certo, o que não deu e ajustar as próximas condutas, corrigir certas falhas. Com certeza, Alana. E assim, pegando numa frase feita, né, que é: tudo na vida tem um ensinamento, né? Tudo, é verdade. Então, não é nada, é uma frase feita, mas que é verdade. Uma frase feita com um fundo de verdade, com um lastro muito grande. Então, vamos nos centrar, vamos nos focar na crise. Como é que a gente pode melhorar e sair melhor de uma crise? Quando a pessoa ou quando a empresa entra numa crise, se ela já estava anteriormente desorganizada financeiramente, a crise só vai dar o toquezinho final para ele se acabar. Então, independentemente de... Porque as crises são cíclicas. Surgiu agora, pode surgir daqui por 2, 3, 4 anos, pode aqui surgir por 10. Vão sempre existir, assim como os ciclos de crescimento. É o chamado eletrocardiograma financeiro. Uma vez estamos em cima, outra vez estamos em baixo, por aí vai. Exatamente. Não é nada, ninguém inventa a roda, o mundo não vai acabar. Por que o mundo não vai acabar? Graças a Deus. Porque o ser humano é incrível, ele consegue se regenerar a cada momento. Isso é. Ele tem um poder de resiliência absurdo, né? Exatamente. Então, mais importante ainda, só pegando naquilo que vocês disseram,
Já era importante ter uma saúde financeira boa nas empresas, um controle, uma organização. Agora as empresas foram forçadas, quase que empurradas, a fazer isso de uma forma que agora não têm tempo, se calhar, de o fazer, ou não têm o tempo que talvez pudessem ter para o fazer com mais calma. O caminho é esse. Daqui para a frente, cada vez mais as empresas vão ter que pensar em que percentual dos seus serviços é que podem ser feitos à distância ou não. O caminho é esse. Não tem volta. Porque a gente não sabe que tipo de outras crises poderão surgir no futuro, se vai surgir uma segunda onda, terceira onda, o que é que quer que seja da Covid-19. Então, agora é o momento. E sempre tem oportunidades, né, Joaquim? Então, assim, toda crise, ela carrega consigo inúmeras oportunidades e que, obviamente, algumas vão conseguir se adaptar, outras vão ter mais dificuldade, e aquelas que se adaptarem mais rápido, reagirem de forma mais precisa, mais rápida, vão ter muitas oportunidades de mercado. Com certeza, muito bem. E toda crise, ela precede uma revolução logo após uma grande crise, né? Eu acho que essa do Covid, ela é muito em linha com isso, com a parte da tecnologia, com a parte do home office, e ela até eu vejo assim como uma grande revolução que está acontecendo. É mais uma... Sim. Perdão, só para... o Daniel falou muito bem agora essa parte da revolução. Então, imagina que eu trabalhei muitos anos numa empresa em São Paulo em que a gente tinha que fazer uma viagem de avião com custos enormes para a empresa o tempo todo, toda semana. Fazer viagem de avião, custos de alimentação, transporte, hotel, tudo, para fazer uma reunião de 1 hora. E os gestores, assim, não tinham essa capacidade de se adaptar, sofriam muito com isso, porque achavam que não, a gente não vai conseguir se adaptar. E agora, na crise, eu entrei em contato, muito rapidamente eles perceberam que o custo reduziu horrores com viagens, assim, é uma redução, e disseram que estão muito mais próximos dos clientes. Porque antes, enquanto ia na Argentina uma vez ao ano, agora estão fazendo 3 reuniões mensais, porque é pela internet. Então, essa revolução, ela tem a parte dolorida, como qualquer mudança, mas ela também pode ser muito positiva. É mais uma fase da revolução tecnológica, né? Mais uma fase, de outras que já vêm de trás. Então, voltando para o Daniel, Daniel, no que se refere à estrutura de capital da empresa, caso ela acesse ao crédito barato disponibilizado pelo governo, pode no presente tornar a empresa mais forte, ok, mas pode ser uma falsa sensação no pós-crise e o risco de endividamento lá na frente não será alto? Ótima a sua pergunta, muito boa. O que acontece? De fato, esse acesso ao crédito e esse risco do endividamento existe. Mas aí é que está. Hoje, toda empresa que tem acesso ao capital, mesmo esse do Pronamp, por exemplo, ela precisa já ter um histórico de ser bom pagador. Entendeu? Então, assim, já existe, para você ter acesso ao Pronamp ou para qualquer outro fundo de capital de giro, você já precisa ter mais ou menos um histórico de bom pagador, tem um score mínimo ali. E nessa parte da estrutura do capital, o porquê de eu acreditar que muitas empresas vão sair ainda mais fortes da crise é justamente isso. Porque, vamos supor, a empresa ela é feita por ativo e passivo. O ativo é toda a riqueza e o passivo é toda a origem da riqueza. Se você lá tem o passivo e tem o patrimônio líquido. Onde o passivo é o capital de terceiros e o patrimônio líquido é o capital aportado pelos acionistas. A partir do momento que você tem acesso a um crédito muito barato, você consegue reduzir o que a gente chama em análise de projetos, seu WACC, que nada mais é do que o custo médio ponderado. Você consegue reduzir e, consequentemente, você torna a empresa, o capital da empresa mais eficiente. Então, por isso que eu acredito que vai ter que vai fortalecer as empresas que já estão, ou que têm capacidade para poder crescer, que a crise veio, bateu em todo mundo, mas uma empresa resiliente, ela vai conseguir sair ainda mais forte desse momento. Já uma empresa que já vinha mal das pernas, essa crise, como você bem disse ali, essa crise veio só para jogar a última pá de
de terra no caixão. E assim, existe até um jargão, uma brincadeirinha que diz assim, o brasileiro ele tem a vantagem competitiva perante todo o resto do mundo. Ele vive de crise, ele vive em crise. Nunca tem um tempo bom. Então, assim, a gente tem essa vantagem, a gente está sempre ali. Tem empresas aí com 30, 50 anos, quantas crises não passaram? Na verdade, a nossa moeda ela é muito recente. Então, até então, você vê que a economia do nosso país ela nunca foi estável, propriamente dizendo assim, entendeu? Então, acho assim, sem sombra de dúvidas, estruturalmente, o capital das empresas que sobreviverem vai sair bem mais resiliente, bem mais forte. E quanto à questão do endividamento, eu acho que essas empresas, as empresas mais fortes que sobreviverem, ela tem um planejamento ali mínimo, vamos dizer assim. Ela já faz o seu acompanhamento de fluxo de caixa, ela já faz o seu orçamento, ela já está antenada no mercado. Ela é uma empresa que está ali, não simplesmente está ali sentada esperando o seu cliente. Ela está ali a todo momento, tendo os encontros com todos os setores, com todos os clientes, procurando sempre estar inovando. Então, por isso que eu acredito que vai ser doloroso, mas quem resistir vai sair mais forte. E o risco de endividamento existe, mas, sem dúvidas, as empresas que tiverem acesso a esses créditos são empresas que já possuem um bom histórico de bom pagador, vamos dizer assim. Já possuem um score que lhe permite ter acesso àquilo. Até porque, para você ter acesso a um crédito barato, você precisa fazer valer a pena isso, entendeu? Porque o banco ele empresta dinheiro, ele quer o capital que ele emprestou, que é a taxa livre de risco e que é o prêmio de risco. Então, se você é um bom pagador, o prêmio de risco vai ser menor. Se você é um mau pagador, consequentemente, o prêmio de risco vai ser maior. A sua taxa de acesso a esse crédito vai ser maior e pode ser que não seja interessante você ter esse acesso ao crédito. Entendeu? Muito bem. Pegando numa parte que o Daniel obviamente referiu, e referir que o povo brasileiro, eu por acaso não sou brasileiro, tá? Mas já moro há 10 anos, vai para 11 anos no Brasil, já me considero muito brasileiro, obviamente tenho todas as minhas genes portuguesas, mas eu posso fazer simplesmente e facilmente uma comparação. O povo brasileiro é o povo do top 3 do mundo, talvez primeiro ou segundo lugar, com melhor e maior criatividade para sair dessas referidas crises. Vocês têm uma capacidade criativa incrível, empreendedora incrível. Então é só utilizar essa veia para o sentido correto. Vocês são um povo único no mundo, acreditem. Então, é só focar, de facto, na vossa criatividade, no vosso poder de superação, que vocês têm como gênese de povo brasileiro, é intrínseco, e tocar a bola para a frente, como vocês dizem. Só isso. Eu queria aproveitar também só este momento entre este bate-bola, nas perguntas, para agradecer, obviamente, às pessoas que estão a participar connosco, aos convidados. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de estar também aqui connosco, mas, obviamente, numa sexta-feira também, neste horário, e hoje em dia, o conceito de live, da quarentena. o conceito de lives também se começa a tornar um pouco mais comum e as pessoas, obviamente, também têm os seus compromissos, mas, obviamente, que eu queria agradecer a Amanda, a Ana Carla, que está aqui conosco, Ana Carla Oliveira, Bárbara Assis, Lígia, Luísa, Cristine, enfim, muitas outras pessoas que, obviamente, gostariam de estar aqui dentro, mas, independentemente disso, quem não puder participar, obviamente, hoje, vai ter a oportunidade de poder acessar os conteúdos nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook, nosso site, nosso canal no YouTube. Entre lá, inscreva-se. Todas estas lives, mais conteúdos vão estar disponíveis. Ative o sininho, né, para depois poder ser avisado de novos conteúdos. Enfim, estamos num mundo digital, obviamente,
e obviamente, esse tipo de conteúdos já começam a ser corriqueiros no sentido bom para todos nós. Então, Alana, qual o valor da transparência na liderança das empresas neste momento de crise e como estabelecer um protocolo de comunicação eficiente entre as lideranças, entre os diversos níveis de hierarquia numa empresa? Olha, essa pergunta que esse metade português, metade brasileiro, você já pode se incluir, viu, nos brasileiros, que você já está metade brasileiro. Eu já falo hoje, mais menino, enfim, já sou... E eu vou te dizer que eu corroboro o que você falou, porque eu já morei em 5 países e o brasileiro realmente é incrível. Fantástico. Essa capacidade de, não só de resiliência, mas de sofrer sorrindo, né? Porque a gente consegue superar as crises ainda sorrindo. Com certeza, verdade. E união, porque o brasileiro, apesar de tudo, ainda tem muita união, né? E eu acho que interessante que a gente fala de empresas, mas as empresas são geridas e são mantidas por pessoas. Então, as empresas, a empresa não tem emoção. E eu falo muito de pessoas, de emoção, porque essa pergunta que você fez em relação à transparência tem tudo a ver com todo esse momento. Então, você imagina que a gente está tocando em uma emoção muito forte de todos os funcionários de uma empresa, muito forte em relação a todos os parceiros que trabalham em conjunto com aquela empresa, sejam instituições financeiras, clientes, fornecedores, que é o medo. E como é que a gente combate esse medo? Mostrando um caminho. Então, apesar de ser uma empresa, a gente tem que falar da parte de números, da parte de, como Daniel, contabilidade, parte tributária, mas estamos falando também de liderança. E qual o papel da liderança numa gestão de crise? É mostrar o caminho e ser transparente na situação real da empresa. Na última pergunta que você fez ao Daniel, quando ele falou assim da capacidade de estresse da empresa. Então, todos esses cenários que qualquer empresa precisa agora nessa crise estabelecer, então um plano A, um plano B, todas as análises de estresse, elas têm que estar muito transparentes entre a diretoria e as áreas técnicas. Então, quando a gente fala de transparência, está totalmente ligada à comunicação, a uma estratégia de comunicação para a crise. E aí são 2 aspectos. O aspecto interno, então, qual o papel da liderança internamente numa empresa, para que todas as áreas saibam quais medidas estão sendo adotadas, para que esse medo seja combatido aí com a confiança de que aquela liderança está tomando, os gestores estão tomando as atitudes que podem ser tomadas, as melhores atitudes para que a empresa sobreviva a essa crise. Você não perca funcionários, não perca clientes, não perca, como é que eu posso falar nessa questão de você ter relacionamento aí com o mercado de crédito, que você não perca oportunidades. O score da empresa, fazendo um link com o Daniel, o score da empresa, ele vai estar totalmente ligado à transparência e à comunicação que essa empresa vai ter com as instituições financeiras que já no passado liberaram crédito e que elas podem fazer novos aportes. Então, a transparência é fundamental hoje, mais do que nunca, falando em todos os aspectos. Essa transparência, ela precisa passar confiança na crise, para que os clientes, mesmo com, vamos imaginar um cenário de atraso, você não consiga entregar para o seu cliente, você tem que se comunicar, você tem que ter uma estratégia de comunicação que não seja a posteriori. Não, depois que eu não consegui cumprir o prazo, depois que eu não consegui pagar aquela obrigação contratual, eu não consegui pagar... Né? Ela tem que ser antes, ela tem que ser preventiva, a priori, para que as relações, elas não sejam quebradas. Então, tanto as relações como a confiança não seja quebrada, porque é muito mais fácil você manter um cliente do que você ter esse trabalho, esse custo, que, aliás, o custo já teve de você adquirir o cliente, né? Que tem todo um custo para que você possa adquirir um cliente. Em relação ao score, junto ao mercado de captação de crédito, se você não tiver uma transparência, não tiver uma boa comunicação com as instituições bancárias e o seu score cair, isso vai ter um custo financeiro, um impacto muito grande e pode colocar a sobrevivência da empresa em risco. Então, assim, é muito importante ter esse alinhamento entre a diretoria, entre todas
as áreas da empresa, com a parte técnica, até porque se a empresa não sabe, né, os setores da empresa não sabem que medidas foram tomadas, o quão duras essas medidas são, até para entender, né, quando medidas são muito drásticas numa crise, para que você possa causar empatia e as pessoas realmente entenderem aquelas medidas, um cliente, um fornecedor, os funcionários, você precisa ser muito transparente, colocar na mesa realmente todas as condições reais para que as pessoas possam se unir nesse momento e enfrentar a crise juntas. Então, é muito importante ter essa transparência. E outro ponto, Joaquim, o mercado consumidor mudou muito. Isso a gente sabe, está sempre em mudança. Mas eu tenho visto que nessa quarentena, esses últimos 100 dias, essa consciência, a consciência de sustentabilidade, o que os clientes querem. Então, a questão interna, né, que a gente abordou, e também tem a questão externa, em relação aos clientes da empresa. A forma de consumo, o cliente hoje é muito mais exigente do que ele era há 10 anos, em todas as áreas. Então, E muito a mais empresa pode ser emotivo. gigante. E ele gosta de Muito mais ser emotivo. acarinhado, bem tratado. Não é só vender o produto, né? E consciência. Exatamente. E consciência. Então, a gente tem 2 pontos quando a gente fala de transparência e comunicação. A gente tem ética, em relação, acho que é esse novo consumidor. A gente tem a parte ética da empresa, a parte compliance hoje é cada vez mais importante, porque a empresa tem que estar ali, tem que rever as políticas. A gente está no meio de uma crise, então tem que rever as políticas da empresa para esse funcionário que trabalha em casa, para saber se a legislação está sendo cumprida. Então tem que ter essa transparência e esse olhar muito afinado. E também em relação às demandas do cliente. Tudo mudou. Então, o cliente, antes ele se contentava com o produto ou o serviço da empresa e hoje talvez ele queira outras coisas e ele vai embora se você não atendê-lo. E ele está preocupado com a sustentabilidade, qual é o papel da empresa em relação à ética sustentável. Então, isso tudo, essas novas demandas do mercado, elas precisam ser atendidas e ouvidas, né? Ouvidas também. Exatamente, assim, eu acho que este contexto que nós vivemos hoje, eu acho que, eu não me lembro, vou a caminho dos 50 anos, mas eu não me lembro, até sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu, meus pais, meus avós, meus tataravós, os que eu tive a oportunidade de conhecer, obviamente. Para quê? Para perceber como era a história lá atrás, como eram as crises lá atrás, como é que as coisas se processavam. Eu acho, é a minha opinião, que essa é uma crise completamente atípica, porque são várias ondas. É uma onda pandémica que traz uma onda financeira, que pode trazer uma onda social, que pode... É uma coisa completamente atípica. Então, já que eu estou a falar nisso, porque as ideias vão surgindo, né? Isso vai ser tema de uma próxima live, da parte do impacto mental, saúde mental, porque também é extremamente importante, né? A gente cultivar essa saúde mental para poder ter discernimento de saber qual é o caminho para onde a gente vai. Então, até cuidar, né, Joaquim? Até cuidar da saúde mental, claro, de quem faz parte da empresa, porque exatamente, tanto a parte dos líderes como os funcionários, você tem que ter também esse cuidado com todos os funcionários, para que não adianta, sem saúde mental, nenhuma empresa vai para frente. Exatamente. Então, vai ser a próxima live que nós vamos fazer, vai ser sobre saúde mental. Desde já estão todos convidados, vai ser na próxima quarta-feira, com 2 profissionais da área, também fantásticos. E, assim, são vários temas completamente distintos, mas que se casam muito e têm todos a ver uns com os outros. Então, Daniel, estamos de volta para você. Acredita no pós-crise que as empresas, obviamente, conseguirem sobreviver mais ou menos bem, elas estarão mais robustas, mais resilientes, mais transformadas na forma como elas projetam as suas atividades, o que é que o cliente quer. Você acredita nisso, no pós-crise? Sem dúvidas, Joaquim, sem dúvidas.
essa crise, ela está justamente reforçando tudo isso que a gente já conversou. Ela está forçando, vamos dizer assim, forçando a empresa a inovar, a empresa a planejar, a empresa a ter justamente tudo isso que a gente falou aqui, toda essa parte de entender o seu cliente, administrar bem os recursos da empresa, administrar bem os recursos humanos da empresa, até porque uma pessoa jurídica, ela respira, porque ela é um conjunto de pessoas físicas, entendeu? Então, assim, as que sobreviverem vão sair, sem dúvidas, mais fortes, mais resilientes, mais experientes, entendeu? Porque uma crise é uma crise realmente sem precedentes, porque é uma crise, primeiramente, uma crise de saúde, que, consequentemente, leva a uma crise econômica, que também está vindo aí com uma crise ideológica política, e, no final, assim, é algo surpreendente, como você mesmo disse, é uma crise bem atípica. E após isso, eu acredito que quem sobreviver vai sobreviver bem mais forte, vai ter mais share de mercado para poder captar, porque as que estão quebrando está deixando uma demanda aí, concorda comigo? É um Então, share, quem sobreviver... é um share Exatamente. acessível. É um share com frente, né? Exatamente. Quem sobreviver tem aí uma fatia para se angariar, vamos dizer assim. Então, sem dúvidas alguma, eu acho que tudo vai existir o novo normal, entendeu? O pós-crise é um novo normal que exigiu uma inovação por parte das empresas e que quem sobreviver vai ficar bem mais forte, bem mais robusto, vai estar mais preparado para as próximas que virão, até porque a gente sabe que são ciclos, né? Exatamente. Então, eu tenho uma última questão para vocês, tá? Já estamos na parte final da nossa live. Está a ser muito prazerosa, muito fantástica. Eu, por mim, ficava aqui 1 hora, mais 2 horas, assim, no mínimo, porque eu gosto de abordar estas coisas. A gente começa... Quando a gente ouve, eu faço uma pergunta, depois a Alana responde, depois o Daniel vai e complementa. Isso é como que é um elan, a gente vai viajando, começam a vir as ideias no ar, a gente responde. Vai ser um happy hour. Eu acho que é um brainstorming light, tranquilo. Mas me avisa que eu vou pegar um vinho português. Tudo certo. Sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Bom, então assim, para vocês dois, obviamente, Alana, se quiser começar a responder, obviamente, nós falamos aqui de várias medidas, soluções a serem implantadas ou implementadas para gerenciamento das finanças nesta época pandémica. No entanto, sabemos que são executadas frequentemente muitas ações pelas empresas e empresários no campo financeiro que não são as mais corretas. Então, perante isso, o que é que se deve evitar fazer ou jamais fazer? Olha, eu acho que um ponto que a gente pode começar é evitar os excessos. Então, linkando a última fala do Daniel, as empresas que sobreviverem a essa crise, que serão muitas, muitas vão surgir também para suprir essa nova demanda, ou as próprias empresas vão abocanhar aí parte dessa demanda, elas vão ter enxugado muitos excessos. E é interessantíssimo que essas empresas elas mantenham essa estrutura mais enxuta, porque cada vez mais a vida empresarial está exigindo. Então, quando você chega numa situação como essa de crise, muita coisa é enxugada e a operação se torna muito pelo contrário. Assim, às vezes o pessoal acha que, não, eu vou cortar alguma coisa ali e não vai ter eficiência. Não, às vezes a operação se torna ainda mais eficiente com a redução aí de muitos custos. Então, tirar os excessos. É a dica aí que eu deixo. Acho que a empresa pós-crise, não só na crise, mas pós-crise, que ela consiga enxugar os seus excessos, que isso vai ser muito importante para que ela possa não só sobreviver, mas crescer e ter feeling, né? Ter a sensibilidade de enxergar essas novas demandas que cada vez vão mudar mais. O mundo está numa mudança constante, então quem tiver mais sensibilidade de entender essas mudanças e se adaptar rapidamente, não ficar apegado ao velho, não ficar apegado ao que não deu certo. Então, se um processo não deu certo, rapidamente saber se desvencilhar
e seguir mais leve, para que possa avançar por outras áreas. Pegue e leve, né? Pegue e leve para frente. Daniel. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acompanho totalmente aí com o que a Alana falou, que é um momento de tirar os excessos, tirar o supérfluo e pensar sempre em inovar, entendeu? Eu acho que a inovação, esse pós-crise, ele é uma crise que vai trazer muito nesse sentido, do você procurar entender as novas dores que está surgindo no mercado para poder você encontrar os produtos e as soluções para essas novas dores que estão surgindo. Então, é isso, é você cortar os excessos, como a Alana disse, e procurar sempre estar inovando, ter o feeling, estar acompanhando, estar com o radar ali no mercado para entender as novas dores que vão surgir nesse novo normal. Joaquim, se me permite falar uma coisa que me surgiu agora em relação a quem está participando. Então, a gente falou muito aqui de é necessário analisar, ter um controle muito forte, ter o conhecimento dessas possibilidades novas do mercado, porém, é humanamente impossível que uma ou algumas pessoas consigam absorver tanta informação de uma vez só. Então, é muito importante que você tenha o aconselhamento, saiba pedir ajuda no momento certo, né? Para uma empresa, no caso de ter uma consultoria, seja financeira, seja tributária, da parte de contábil mesmo, parte de tecnologia. Então, você saber em que momento e os parceiros corretos para andarem juntos. Porque nessa hora de crise, onde você tem que se adaptar em 1 mês, em 2 meses, você não vai conseguir internamente se capacitar a tempo. Então, é muito importante que você saiba o momento de pedir ajuda e saber trazer para perto da estrutura da empresa com certas consultorias, certas pessoas que vão ser fundamentais. Perfeito. É só reforçando também isso que a Alana já comentou, justamente isso, é importantíssimo a parte da assessoria, você ter uma boa assessoria financeira, uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria na parte de TI e também, não menos importante, na parte de saúde. Então, quão essa crise está atingindo a saúde mental dos seus colaboradores, a saúde que a empresa é feita de pessoas. Então, acho interessante ela ter enfatizado isso, do quão importante é ter parceiros nesse momento. Eu estou achando que vocês combinaram tudo antes de vir para essa live, tá? É o que eu acho. Estou brincando. Foi tudo linkado, né? A sinergia está total aqui. Tá total. Assim embaixo. É extremamente interessante porque, assim, eu obviamente vou falar aqui um pouquinho mais a nível pessoal até. Eu conheço pessoalmente o Daniel, tá? A Alana não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas se Deus quiser, brevemente a gente pode e vai se conhecer. Conheço o perfil de cada um, sei o quanto vocês são repletos de conhecimento e repletos de energia e sinergias positivas. Então, e pode até parecer que foi combinado, mas não foi, porque as energias, as informações, elas vêm à medida que a gente vai conversando, e isso é que é fantástico, né? Isso é que é fantástico porque quando esta live for assistida por outras pessoas, obviamente a posteriori vão ter acesso ao conteúdo, e como a Alana falou, é muita informação para um momento só, elas podem usar o efeito Netflix, né? Elas podem pausar, podem passar para a frente, podem anotar, escrever, né? Podem rever de novo. Então, tem essa vantagem. Os insights necessários. Os insights, exatamente. Então, assim, eu acho que estamos na parte final da nossa live. Eu acho que foi uma live extremamente produtiva. Queria agradecer, obviamente, a vocês, é escusado será dizer, a qualidade da vossa informação, a Alana, que tem um apelido, obviamente, da minha segunda cidade de Portugal, que me deixa ainda muito mais feliz, Braga. E Daniel, uma pessoa profissional que eu já conheço há muitos anos, que eu também tenho o maior respeito, pessoal, profissional, etc., e sem qualquer tipo de favores. Ou seja, é uma pessoa... Tem pessoas que, obviamente, a gente... Quando eu tenho, digamos,
o critério de convidar as pessoas para aqui, eu tenho essa preocupação de ser pessoas que, obviamente, ou umas sugeridas, ou umas que eu acho que têm a acrescentar no plano pessoal, de valores e de formas de estar, e no campo profissional da qualidade da informação que vai ficar aqui gravada ou a live, né? Ao vivo. Né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Espero me encontrar com vocês pessoalmente, após todo este cenário, ou numa próxima live com outros temas fantásticos e interessantes. Então, esse meu agradecimento do coração é para vocês dois. Muito obrigada pelo convite, Joaquim. Muito obrigada pela participação do Daniel. Realmente não o conheço pessoalmente, nem Daniel nem o Joaquim, né? Mas em breve isso será possível. Mas a sinergia foi tamanha que assim foi uma live super agradável. E lembrando que a gente está falando de empresas, mas empresas são feitas de pessoas. Eu adoro falar sobre pessoas e a gente está aqui para se ajudar, né? Todos juntos, até mesmo os concorrentes, né? Então, às vezes você vê um concorrente como algo ruim, não. É um momento de crise que a gente tem que ter essa união, essa ajuda mútua. E é um prazer. E qualquer dúvida que também surja depois, vai ser um prazer que a gente possa esclarecer por mensagem, por e-mail, por telefone. Exatamente. Eu queria aproveitar agora também esta parte final para quem não está aqui a assistir, quem está a participar, se quiser colocar alguma questão aqui no chat, pode, sinta-se à vontade, não se acanhe, como a gente diz em Portugal, fica à vontade, sinta-se em sua casa. Se não achar que é o momento conveniente, a posteriori nós temos os nossos canais, temos o Facebook, temos o Instagram, temos o LinkedIn, temos o nosso site, temos o nosso canal, então estamos à disposição. Nós queremos que vocês nos procurem, porque a busca da informação boa, correta, nunca fez mal a ninguém. Tá? Então procure se informar. Se você acha que não está a conseguir resolver o seu problema, peça ajuda. Não é verdade? Mas, pelo contrário, é essencial. Então, já que não temos, pelo menos para já, mais ninguém no chat, querer formular questões, eu dou por concluída a nossa live de hoje. Muito obrigado mais uma vez e aproveito para referir novamente que a nossa próxima live será na quarta-feira que vem, na próxima semana, e o tema será a saúde mental. Vão estar presentes duas profissionais da área, duas psicólogas, e eu acho que também é um tema extremamente interessante para a gente poder compartilhar informação. Muito obrigado a todos e muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau.